Opa, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar o dia. Muita discussão. Opa, hoje a discussão vai ser grande, vai ser forte. Bom dia. Esperar meu amigo, companheiro de luta. Bom dia, gente. Vamos chegando. Hoje o debate vai ser profundo. Acho que não tem palavra melhor para isso. Vou esperar aqui meu amigo Crisóstomo chegar para a gente continuar batendo um papo sobre antropologia fenomenológica, um tema complexo, tema duro, longo. Certamente a gente vai ficar mais algumas vezes aqui batendo papo sobre isso. E hoje eu quero fundamentalmente provocar, questionar algumas questões relacionadas à antropologia, ontologia no pensamento de Heidegger, né, que é bastante complicado. Então, vou esperar meu amigo especialista para fazer umas boas provocações. Certamente essa discussão vai se desdobrar, né? Acho que tem muita coisa, muito autor para a gente. Opa, chegando aqui. Muitos autores para a gente debater nessa direção, mas acho que a gente poderia começar, claro, com dois grandes alicerces. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, querido amigo Adriano. Bom Tudo dia, bom? meu Tá me presidente. escutando bem? Tudo bem? Te escuto direitinho. E você? Tá, tranquilo. Estava aqui fazendo uma pequena introdução, né? Aham. Uma problemática bastante complexa. Né? Topologia Uhum. fenomenológica parece ser um tema tão simples, né? A gente começou dando alguma pincelada e estou dizendo que certamente isso aqui vai se desdobrar em várias, em várias, em várias, em várias. Eu acho que a gente vai ficar bom porque o cartaz fica tranquilo, é só colocar um na frente. Um, dois, três, quatro. Lá pelo 25 a gente dá uma mudada. E hoje eu queria provocar aqui um debate, eu diria, numa complexidade high level, né? Que é o seguinte: como é que a gente dialoga, como é que é antropologia e ontologia no pensamento heideggeriano? Opa, isso aqui só para introduzir. Depois a gente vai, Ah, só nas para próximas introduzir. lives, a gente vai abrindo aí para outros autores que certamente vão contribuir. Mas para Heidegger, É. né? E aí, E- como é que é esse negócio, lembrando daquela crítica ferrenha que ele faz no Carta sobre o Humanismo, né? Ao texto do Sartre, a essa questão que desfunda uma questão ôntica. Antropologia e ontologia. Como é que é isso em Heidegger? Então, eu acho que é bem lembrado, né? Isso que você traz, que é um posicionamento mais explícito que Heidegger faz em alguns textos, em algumas obras, né? Cartas sobre o Humanismo é uma delas. Mas até mais especificamente no que diz respeito à própria tentativa de construção, né, de, e de valorização de uma antropologia fenomenológica por alguns pensadores. Ele também vai manifestar essa preocupação, principalmente quando se faz uma associação disso com a ontologia fenomenológica, com a leitura de Ser e Tempo, né, como é também algumas críticas, alguns posicionamentos mais explícitos que ele traz, por exemplo, em Seminários de Zolikon, né, que é também um outro texto importante de Heidegger, que vai se propor a pensar mais aproximadamente, mais objetivamente, né, a prática, né, a prática dos profissionais da psiquiatria e da psicologia com o pensamento fenomenológico. Né? Então, não são poucas, né, as situações em que ele expressa essa, digamos assim, de uma forma mais suave, uma preocupação com a apropriação, de certa maneira, né, que se faz da fenomenologia, mais especificamente até mesmo, né, da leitura de Ser e Tempo, como é o caso Uhum, de Binswanger, né, como é o caso, uhum, né, de Ludwig Binswanger.
para tentar pensar, né, aí uma antropologia, né? Eu acho que existem assim alguns aspectos iniciais, Adriano, como você falou, é uma introdução ao tema, porque essa é uma discussão que acaba confluindo, né, acaba trazendo a necessidade de considerarmos vários aspectos. Aham. Então, assim, eu acho que como uma preparação, né, vamos dizer assim, uma preparação, né, do campo, assim, inicial, eu acho que é importante a gente relembrar algumas coisas, até que a gente já conversou, mas que são fundamentais, né, aqui, né. Do ponto de vista de pensar essa antropologia, por exemplo, se a gente vai pensar, né, esse contexto, né, do final do século XIX, início do século XX, principalmente, né, em que alguns pensadores, alguns psiquiatras, né, falando aqui mais especificamente da preocupação com a psicologia, né, Uhum. e a compreensão da própria visão de subjetividade, de psique humana e tudo mais. Então, os primeiros pensadores, né, que vão implementar isso de uma forma talvez mais aproximada, ou tentando fazer uma aproximação com isso do ponto de vista prático, né, são os pensadores do campo da psiquiatria, né? Karl Uhum. Jasper, Ludwig Binswanger, né? Então, são pensadores importantes. Então, eu acho que esse resgate, né, também tem o seu valor para a gente, né, começar a clarear o campo dessa discussão, porque o que move esses pensadores é uma tentativa de repensar esse olhar sobre o humano, né? No caso aí mais especificamente de uma psiquiatria e de uma psicologia que nasce, né, que começa a nascer de cunho fortemente empirista e também biologizante, né, Uhum. inspirado pela medicina. Nessa visão de homem, nessa compreensão de sujeito, de subjetividade, de psique humana, então, assim, esse movimento inicial de trazer isso, de trazer a fenomenologia para essas reflexões, busca fundamentalmente atestar, né, mostrar o fato de que essa metodologia, vamos dizer assim, né, de compreensão de homem, de certa forma, seria importada aí enfim, das ciências mais naturalizadas, e a biologia e a medicina vem daí, né, com esse forte, com esse forte caráter mais biologizante, é, seria de certa forma uma certa impropriedade, né? Uma forma imprópria, uma forma não talvez tão cuidadosa, né? De poder olhar, né? Pensar a subjetividade humana, né? Então, Uhum. eu acho que isso é um aspecto importante. Assim, o que move esses pensadores, de um ponto de vista mais original de aproximação com a fenomenologia, é talvez tentar trazer, né, uma forma que possa contemplar um pouco mais isso que seria o objeto humano, né? O humano enquanto objeto de pensamento, enquanto a sua subjetividade, enquanto seu modo de ser, né? Enfim, tentar pensar a psicologia de uma forma talvez mais cautelosa, é, traz consigo esse reconhecimento de que o método característico básico das ciências naturais, há problemas de importação desse método para pensar e compreender, né, o chamado objeto do pensamento, o sujeito, né, a subjetividade humana. Uhum. Uhum. Então, eu acho que esse ponto inicial ele é muito importante, porque isso nos sublinha, né, o que efetivamente se deseja quando se pensa nessa aproximação com a fenomenologia, né? Uhum. A própria psiquiatria fenomenológica, a psicopatologia fenomenológica ou a psicologia, né? Numa compreensão de inspiração fenomenológica, ela busca o resgate, né, de uma condição de olhar para esse humano, né, de modo que possa, talvez, contemplar mais, né, aquilo que, de certa forma, ficaria um pouco fora, né, de uma compreensão mais reducionista, né? E aí temos o Filipão aí já se preparando também para as atividades dele, né? Legal, legal, legal. Mas então, eu acho que eu acho que sublinhar, resgatar, relembrar isso, eu acho que é muito importante, porque pensar na psicopatologia e pensar na fenomenologia no diálogo com a psiquiatria e com a psicologia, né, é justamente tentar pensar em algo que, de certa forma, não se contempla nesse suposto reducionismo de importação de método. Pois bem, eu acho que isso é importante porque quando a gente vai tentar fazer uma discussão antropológica, né,
que é, como já falamos desde a semana passada, né, o resgate do caráter antropológico da filosofia, né, ou pensar uma filosofia antropológica. Resgatar isso é resgatar, de certa forma, isso que se compreende como uma espécie de multiplicidade, não é, desse sujeito, desse humano, não é, é, de caráter, portanto, subjetivista. Né? Esse subjetivismo tem esse objeto, né? Tem uma especificidade aí que, de certa maneira, fica reduzida num olhar mais objetificante até então, estruturado por esses preceitos que a gente falou, né, anteriormente, que fundam aí a psicologia, que fundam um olhar, né, da psicopatologia mais de cunho biológico, e que, portanto, não podem ser desconsiderados. Né? E aí, nesse outro olhar possível, né, que a fenomenologia se propõe a trazer, né, que nasce fundamentalmente com Russell, né, Heidegger ocupa um lugar muito específico, né, também dentro dessa tradição. Né? Eu acho que essa situação acho que é importante, né? Porque é justamente isso que vai ter que ser considerado nas apropriações de ser e tempo, né? Uhum, Nas apropriações daquilo que é o que Heidegger vai, né, ser compreendido pela história, né, da filosofia como um pensador da ontologia, né? uhum, Do que ele vai chamar de uma ontologia fundamental, né? E que isso guarda, sim, né, algumas diferenças com a própria, né, com a própria proposta fenomenológica de Russell, né? E também algumas especificidades no que diz respeito de um olhar antropológico. uhum, Perfeito? Aí sim eu acho que a gente, né, começa a reunir alguns elementos fundamentais para essa compreensão. Né? E aí sim, falando do que o Heidegger se propõe em Ser e Tempo, né, quando ele vai chamar de uma ontologia fundamental ou de uma fenomenologia hermenêutica, né, uhum, que também é compreendido como esse trabalho, quer dizer, a hermenêutica acaba sendo um desdobramento inevitável dessa ontologia. O que o Heidegger vai entender que muitas vezes, né, acaba acontecendo, e mais especificamente é o que ele diz sobre a questão do pensamento de Binswanger, né, uhum, ou da própria compreensão de existência, que vai ser criticada, como você mesmo trouxe lá em Cartas sobre o Humanismo, né, é justamente algo que, de certa forma, traria uma espécie de consolidação ou uma espécie de restrição de possibilidade histórica dessa ontologia. Entende? É como se fosse uma espécie de a antropologia, portanto, e aí mais especificamente falando do pensamento de Binswanger, né, quando Binswanger vai pensar numa antropologia fenomenológica, né, ele faz uma apropriação, e isso é explícito, muito claramente trazido por Heidegger em algumas cartas com Medar Boss, e também lá em Seminários de Zolikon, quando, por exemplo, Binswanger vai tratar do que ele vai chamar de uma fenomenologia do amor, uhum, né? Que é um tema muito específico em Binswanger, e que é lido por alguns comentadores e também pelo próprio Heidegger como sendo aquilo que, inclusive, o próprio Binswanger, em certa medida, vai reconhecer futuramente, né, no prefácio de uma obra aí lá de 1962, chamada Formas Fundamentais, né, uhum, Binswanger vai reconhecer, né, aquilo que o Heidegger traz como sendo uma apropriação específica da compreensão do Sercon, do Mitsein, né, que o Heidegger traz em Ser e Tempo. Ou seja, é, essa compreensão, essa ideia de fenomenologia do amor, de certa forma, como o próprio Binswanger traz, é uma tentativa né, de ampliação, é uma tentativa de um uhum, desdobramento, né, de uma extensão da ideia do Sercon, que seria, portanto, né, uma dimensão estrutural fundamental das relações humanas e que, portanto, de certa forma, precisa ser considerada na relação da Daseins-Análise, na relação dessa perspectiva de uma relação do trabalho, né, do trabalho com o humano, no campo da saúde mental, da psiquiatria e da psicologia, que é o que ele vai chamar dessa dimensão do amor, como sendo uma estrutura originária ontológica na relação entre as pessoas, e que seria, portanto, uma apropriação muito específica, né, dessa compreensão do Sercon em uhum. Ser e Tempo. Então, assim, ele reconhece esse desdobramento como sendo um desdobramento, e isso, portanto, vai ser tratado como sendo vai ser visto, né, como sendo uma apropriação muito específica da ideia do Uhum. da ideia do Sercon.
mais ainda, né? Evoluindo mais ainda. Uma apropriação muito específica daquilo que o Heidegger vai trazer em Ser e Tempo como estruturas fundamentais, né? Ontológicas, que ele vai chamar de estruturas ontológicas do ser aí, que ele vai chamar, né? Ser aí ou Dasein, né? Seria característico do modo de ser, né, desse ente que somos. Né? Ser e Tempo é um desdobramento disso, que seria essas chamadas estruturas ontológicas. E que uma delas é a dimensão do que o Heidegger vai chamar, né, um dos temas fundamentais em Ser e Tempo, que é a dimensão do cuidado. Né? A dimensão do cuidado, ou seja, a dimensão daquilo que é o fato de que assim, nós somos uma permanente relação somos uma permanente relação com o mundo. Né? Cuidado é o fato de estarmos em permanente relação com o mundo. Né? Mais especificamente, essa relação, e aí, claro, eu estou fazendo aqui uma simplificação, bem objetiva, vamos dizer assim, né? E que esses modos de relação, né, eles contemplam, né, as relações interpessoais, né, que é a dimensão daquilo que ele vai chamar da pré-ocupação. Então, a pré-ocupação seria uma das modalidades ou um dos modos de realização do cuidado, que é essa dimensão mais ampla, né, vamos dizer assim. E aí sim, né, ele vai trazer aí em Zolikon, né, essa apropriação específica, né, de Binswanger na chamada antropologia fenomenológica ou Daseins analítica, né, da necessidade da consideração da dimensão fundamental do amor para ser conhecido e permear as relações, né, interpessoais mundanas. Pois bem, isso diz, portanto, né, isso ajuda a gente a entender um pouco como que se localiza, né, essa crítica. Né? E aí, mais uma vez, a gente precisa relembrar, né, aquilo que a gente, de certa forma, até comenta em muitas das nossas lives, né, que é a própria compreensão de crítica. Né? A própria compreensão de crítica é fundamental que seja sempre relembrada. Né? Em geral, quando a gente fala desses pensadores de tradição fenomenológica, né, é fundamental que a gente entenda, justamente por se situarem no seio dessa tradição, né, a compreensão, a ideia de desconstrução, a ideia de crítica, não é uma ideia reducionista de exclusão ou de negação, né, de menor importância, né, mas, muitas vezes, assim, de possibilidades de apropriação que guardam consigo, pela sua própria existência, a sua legitimidade, entende? Mas que são possibilidades de apreensão. E que são inevitáveis de acontecer. Que aí a gente vai lá para aquela relação ontológica que a gente estava falando anteriormente. Mas então deixa eu te cortar para gente limpar o campo. Então já que estamos limpando o campo, vamos lá. Na medida em que você me diz, estamos concordando, que só como exemplo, Binswanger faz uma apropriação, vamos dizer, singular, particular, do pensamento heideggeriano, faz essa transposição de certa maneira quando ele fala da fenomenologia do amor, nem vamos entrar aqui em detalhe, porque é uma complexidade. Eu diria, Medard também faz uma apropriação, evidentemente, acho que isso é da nossa particularidade, né, como seres hermenêuticos, né, nós interpretamos o mundo a todo momento. Né, eu acho que eu quero chegar num ponto que eu acho que é central. Então, na medida em que a gente reconhece essa particularização do olhar, vamos dizer, da interpretação, da percepção ou da apropriação, né? E que isso muitas das vezes pode ir na direção até diametral ou oposta à da originária. Eu acho que é importante a gente, até para o pessoal que está escutando, e principalmente para nós da psico, que é muito complicado isso, que quando a gente fala em cuidado, ser com, preocupação e amor, a gente não pode identificar esses conceitos, essas noções ou essas particularidades do pensamento heideggeriano com aquelas estruturas significantes que a gente tem no nosso cotidiano. Não, de maneira nenhuma. Essa é a primeira coisa. Então, assim, a gente está o tempo todo falando de apropriações. E aí, invariavelmente, quando a gente está falando aqui de antropologia, de noção de homem, está falando de noção de homem, está falando de um questionamento com respeito vamos dizer, ao discurso positivista, vamos dizer assim. Estamos colocando uma nova variável aqui. A nossa tendência, né, veja se você vai concordar comigo, eu interpreto dessa maneira,
A nossa tendência, estou aqui sendo russeliano, né? Somos Uhum, gregos, nós interpretamos o mundo desta maneira. Nossa uhum, tendência é naturalmente uhum, dicotomizar as relações, e aí é o que uhum, invariavelmente a gente vai ter. Então a gente tem várias dicotomias básicas que, de certa maneira, embalam o nosso sono, vamos dizer assim. A uhum, dicotomia natural versus espiritual, né? uhum, Somos ser, estamos falando de ontologia, a gente não está falando do fisiológico, do biológico, né? Sim, mas não podemos alienar. Eu sou um ser não, biológico. Daqui a pouquinho vai ser hora do almoço, eu vou ter fome. Não interessa. Não interessa a uhum, ontologia do meu ser com fome. Né? uhum, uhum, Outra uhum, dicotomia básica, o ôntico e o ontológico, essa coisa pragmática, cotidiana, diária. Eu tenho um tempo vivido e eu tenho um uhum, tempo cronológico. Daqui a pouco o Instagram corta a nossa fala se a gente ficar aqui só no tempo vivido, né? uhum, E tem uhum, também uma dicotomia, e essa é mais séria do meu ponto de vista na psicologia, e eu acho que sempre dá confusão quando a gente fala disso em Heidegger e em Husserl, que é o interior, né, versus o exterior. O ser humano é um sujeito social, histórico. Não, mas o que está, a verdade está dentro de si próprio. Tem que olhar uhum, para dentro de si próprio. Não, tem que olhar para dentro de si próprio, tem que olhar para fora também. Né? uhum, Então a gente está uhum, sempre nessa dicotomia. E aí uhum, parece, né? Que aí você falou, aí volta lá na tua fala. Você está falando de ser com, ser aí, ser com os outros, ser para a morte, cuidado, preocupação, atitude, fenomenologia. Parece que a gente está falando. Nossa, todo mundo, qualquer terapeuta vai dizer: nossa, é isso aí que eu faço, né? Puxa, é isso mesmo. uhum. Minha terapia é a terapia do cuidado. Sim, eu tenho uma preocupação com o meu paciente. Mas não é disso que o Heidegger está falando. Não, não é disso que ele está falando. E eu Não é acho que é disso. importantíssimo todo mundo entender o seguinte, gente, o projeto heideggeriano é um projeto completamente diferente do Uhum, projeto da apropriação que um Binswanger como psiquiatra, um Boss como professor e como psiquiatra vai ter deste projeto heideggeriano. uhum. Né? E aí a questão toda é como é que a gente maneja isso tudo? Muito legal, muito legal. Muito legal você estar trazendo essas questões, Adriano, porque eu acho que isso que você está falando realmente muitas vezes incomoda mesmo, né? Assim, gera confusões, entendeu? Acho que gera muitas dúvidas, né? Na cabeça das pessoas. Até porque a gente não está falando, né, de uma literatura de tranquila digeribilidade, né? A gente está falando de uma coisa que realmente, né, tem a sua especificidade, que tem a sua, né, o seu hermetismo, sua complexidade, e eu acho que demanda, sim, acho que demanda diálogo, conversa, trocas, eu acho que isso é absolutamente fundamental, né? Eu vou partir disso que você chamou, que são essas, que é a nossa tendência, né, que é uma tendência histórica mesmo, dessas chamadas naturalizações, né? E dentro delas, né, um movimento, né, muito instantaneamente feito e não exatamente deliberado, que são das dicotomias, como você trouxe, Uhum. tá? Então acho que é muito importante a gente falar sobre isso e tentar, de certa maneira, dar visibilidade ao diálogo disso com o pensamento heideggeriano, entende? Porque, assim, falar dessas coisas não é não falar da ontologia heideggeriana, né? Então, eu acho que essa também, muitas vezes, é uma certa. Já também opera-se uma certa dicotomização aí, né, um pouco perigosa no modo como muitas vezes se faz essa apropriação, né? E que eu diria que é o cerne do negócio. Eu acho que o cerne da coisa é conseguir, de certa forma, perceber que não é exatamente uma dicotomia que ocorre aí quando o Heidegger vai trazer, né, essa preocupação, né, chamando aí, né, crítica, né, essa crítica de preocupação, né? Mas é daquilo que nós poderíamos dizer, Adriano, que, assim, em última instância, a gente vive, opera, né, se move, como você falou, daqui a pouco o Instagram corta o sinal, daqui a pouco a gente tem fome, e você vai comer, e a gente não vai comer qualquer coisa, não vai comer em qualquer lugar, não vai comer de qualquer forma, você vai sentar numa mesa, comer, né, a comida que vai estar num prato, usando talheres, e você vai estar. Enfim,
Isso que é, né, o plano, né, da vida, né, cotidiana, né, o mundo da vida, né, vamos dizer assim, né, Uhum. resgatando a ideia de mundo da vida. Né? Isso não está fora exatamente do pensamento heideggeriano. Né? Mas eu acho que Uhum. o grande barato é tentar pensar, aí sim que vem o desafio. Porque o desafio tem a ver com em que medida cada um de nós, né, que tipo de movimento cada um de nós consegue implementar né, em maior ou menor grau de um certo, né, de uma certa é, 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 hesitação maior ou menor, né, estranhamento maior ou menor, né, enfrentamento maior ou menor das nossas tendências naturalizantes, dentre elas as dicotomizações. Né? Eu acho que o cerne do negócio é esse. Ou seja, porque quando ele vai falar sobre isso, ele vai falar justamente sobre, evidentemente, é aí, né, que é a dimensão né, do mundo da vida, né? E voltando a falar né, das questões das relações interpessoais do ser com, né, enquanto o que ele vai chamar de estrutura ontológica, mas que se realiza o tempo todo em modos históricos. Né? Somos sujeitos, somos seres históricos. Né? O pano de fundo de ser e tempo e da fenomenologia, em última instância, é isso, somos seres históricos. Né? E aí, portanto, nós vivemos, né, e lidamos e afirmamos, né, cotidianamente, né, esses modos históricos, que é justamente o fato de que a gente está aqui conversando de uma forma com uma certa tranquilidade, né, por esse meio, que isso é uma coisa inimaginável, assim, né, no século passado, assim, início do século passado, né? E a gente está aqui com a maior tranquilidade, assim, conversando, como se fosse uma coisa muito tranquila, natural. Então, ou seja, que nós nos realizamos, né, através de modos históricos, e aí sim, que esses modos históricos, eles são sempre possibilidades históricas de sentido a partir de um campo mais originário, que é o campo da ontologia. Ou Uhum. seja, aproximando um pouco mais da questão antropológica, né? Ou seja, os diversos modos de realização da vida humana eles se dão a partir de uma condição mais originária de ser possível esses diferentes sentidos históricos estarem se constituindo. Nós somos essa cópula que é possibilidade de sentidos e sentidos que se anunciam, Uhum. ontológico e ôntico. Né? Nós somos justamente isso que é aquilo que é uma espécie de campo mais originário que, de certa forma, ilumina com tranquilidade as possibilidades do ser aí no aqui e agora. Né? E esse campo mais originário é justamente isso que o Heidegger vai chamar do ser aí, da abertura e da clareira. Né? Agora, não se pode pensar isso fora do campo da linguística. A gente está conversando via língua portuguesa. Uhum. A gente está tentando pensar isso, né, Aparentemente. exatamente. A gente está aqui no campo Aparentemente. a gente está aqui num suposto campo de representações, Isso. linguística, não é? Isso A é gente está importante, aqui, porque é fundamental. aparentemente a gente está no mesmo, entre aspas, campo, né? Quer dizer, Exato, aparentemente o que exato. você diz eu entendo, todo mundo escuta do mesmo Isso, jeito, e não perfeito. é verdade. Né? Agora, exatamente isso. Por que, que é aparentemente, né? Uhum, E supostamente todo mundo ouve e escuta do mesmo jeito, né? Porque uhum, justamente existe aí algo mais originário que é irrefutável, irredutível ao modo único, que é o ser histórico, que é a abertura dos nossos modos de ser, que é sempre histórico, que é a ideia de existência enquanto abertura lá que ele vai chamar, que é a anterior à concretude empírica. Né? Ideia de existência como o ser aí, na própria morfologia original do termo, na própria teologia original. Existência enquanto abertura. Né? E a uhum. materialidade empírica de existência enquanto um ser concreto que passa a se dar exclusivamente quando nasce, é uma compreensão histórica de existência que tem a ver com o sentido de concretude empírica. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Né? Eu acho que o grande desafio dessa, de certa forma, assim, de não apartar, né, a ontologia, né, do mundo da vida, a compreensão heideggeriana, né, a proposta heideggeriana de pensar uma ontologia fundamental, né, Hum. com a dimensão do ente cotidiano, a dimensão da vida pragmática, né, concreta, dessa materialidade, das possibilidades históricas que a gente realiza o tempo todo, como você traz, é justamente percebê-las enquanto possibilidade. E aí sim, a percepção é o que ele vai trazer, aí voltemos à crítica inicial, né? Crítica enquanto, repito, não negação. Porque se vai para negação, a gente vai para uma ruptura entre a dimensão ôntica e ontológica, Uhum, entende? uhum, E aí, voltando no que a gente falou, né, a ontologia se afirma na dimensão ôntica. uhum, Ou uhum. seja, a abertura se afirma justamente nas possibilidades cotidianas. Né? Então, assim, não há uma ruptura, é uma extensão, é um co-pertencimento. Né? Extensão enquanto co-pertencimento, não no sentido de posterior. Né?
né, aquela ideia de co-originariedade, né? Correlacionalidade e co-originariedade. Então, na verdade, eu acho que o grande desafio me parece justamente isso, né? O modo como a gente, de certa forma, consegue perceber, né, as nossas possibilidades históricas que se materializam na naturalização do cotidiano. Daqui a pouco vai terminar o tempo da Uhum. live, daqui a pouco a gente vai almoçar, enfim, tudo mais. O problema é que esses modos históricos, como você bem disse no início, e do ponto de vista teórico e de formulações teóricas, isso não é tão diferente. A grande questão para Heidegger é que a relação que se estabelece com as possibilidades históricas, em geral, são relações que se naturalizam nessa dimensão do transcendente como sendo, né, ou seja, do sentido das coisas como sendo algo, de certa forma, inequívoco, né, Uhum. que vai cair justamente numa certa dimensão de uma espécie de, como se fosse uma espécie de comprometimento dessa dimensão mais originária, de abertura ao sentido, né, que vai ganhar lá em Heidegger, né, vai ganhar em Ser e Tempo a dimensão também estrutura fundamental da impessoalidade, né, ou seja, das relações mais impessoais, que são pautadas justamente pela reificação, ou seja, pela consolidação de possibilidades históricas absolutamente legítimas e inevitáveis no campo da realização ôntica, do mundo da vida, mas que tendem, em alguma medida, a incitarmos a estabelecermos uma relação determinativa. É isso que ele vai chamar com a questão do amor. Uhum. Entende? Estabelecer, portanto, aquilo que Bijouan vai trazer como o resgate necessário da dimensão do amor enquanto uma estrutura ontológica, para Heidegger, é uma espécie de apropriação muito específica, sem se dar conta da especificidade, não de negação de possibilidade, né? Mas sem se dar conta de que assim, é uma possibilidade histórica. Uhum. Entende? Nem melhor nem pior, é uma possibilidade histórica, como sempre somos possibilidades históricas. E uma antropologia, portanto, uma fenomenologia do amor, seria, portanto, uma espécie de afirmação de uma visão antropológica específica. E aí a gente chega um pouco na relação da ontologia com a antropologia, não é? Porque é como se fosse, se a antropologia, assim, falando de uma forma mais simples, talvez, assim, se a gente pensa a antropologia como justamente esse olhar, né, uma das formas possíveis, claro, né, mas assim, tentando de uma forma o mais abrangente possível, assim, como uma espécie de um modo de olhar, né, uma reflexão, a ciência, que vai pensar o homem, né, nessa sua multiplicidade de planos, de aspectos constitutivos, de campos de ciências, de pensamentos constitutivos. A gente vai, né, pelo menos no primeiro momento, tentando pensar de uma forma mais ampla. Isso, né, a antropologia como sendo, né, essa ciência, né, que se propõe a olhar para o homem de uma dimensão o mais amplificada possível, né, aí é que a gente começa a chegar no calcanhar de Aquiles do negócio, da ontologia, né? Uhum. Porque a ontologia é como se fosse dizer assim, olha só, mas né, essa forma o mais amplificada possível de se pensar o homem na sua multiplicidade é, já se dá, e isso não é isso não é uma negação crítica no sentido de que está errado, isso não é falar que está errado, né? Mas isso já se dá a partir de uma compreensão de homem que muitas vezes não se coloca em jogo na própria antropologia partindo da visão de homem. Então, assim, é como se fosse isso, né? É uma Uhum. crítica é como se fosse uma crítica não de negação, mas uma crítica de que a antropologia precisa, de certa forma, também é, incorporar, né, a própria problematização da concepção histórica de homem, enquanto possibilidade de sentido históricas. Né? A gente está aí no campo da ontologia. Esse é o diálogo que eu diria Uhum. é, é, Possível possível, entre entende? antropologia e ontologia. Antropologia e ontologia sempre, de certa forma, é, se dando conta dessa dimensão hermenêutica, histórica, dialética e, por que não dizer, também circular entre possibilidades históricas e esse campo mais originário que se realiza sempre em possibilidades históricas, mas não se reduz a nenhuma delas, entende? Uhum. Aí sim, eu diria que a gente consegue fazer um diálogo mais aproximado. Moral da história. Vamos lá. Moral da história. Que a gente tem que pensar a coisa de uma forma, né, de novo.
Nós É uma não luta. vivemos, né? É engraçado que você vai falando e parece ser super simples, mas não é, e é muito parecido com o dilema que o Buber coloca no Eu e Tu, e que eu acho que a imensa Sim, maioria das pessoas não entenderam quando ele fala do eu tudo, eu isso. Que é mais ou menos sim, o seguinte: sim. nós não vivemos, nossa vida não se desenrola no ontológico, ela se desenrola no ôntico, Ótimo. não é? No ôntico. É Mas, verdade. não é? Mas pelo desenrolar pragmático, cotidiano, né, do ôntico, isso não nos exime dessa, vamos dizer, eu vou chamar aqui de projeção, não é uma boa palavra, mas vou chamar de projeção ontológica. Ou seja, eu não deixo de ser um sujeito de projetos, um sujeito de futuro, um sujeito que se coloca no mundo de uma maneira dinâmica, né? Só porque eu estou preocupado com o que eu vou fazer para a hora do almoço agora. Né? Quer dizer, ou seja, a minha vida ela não se condensa no ôntico, nem se condensa, nem se resume no ontológico. A gente tem que viver nessa tensão. Eu gosto da palavra tensão. Né? Isso, Eu, isso. não é isso? Perfeito. Eu acho que isso é muito importante, porque vira e mexe é o nosso pepino, né? Nosso tema aqui, desde que a gente começou, é fenomenologia clínica. Né? Então, o Uhum. nosso pepino, invariavelmente, né? Quantas e quantas vezes, né? Hoje eu já levo mais na brincadeira, já acho mais divertido. Mas quantas e quantas vezes a gente tem que chegar em sala de aula, né? Ouvir, ou até mesmo ouvir de um colega, não, porque eu tô lá com o meu cliente, dali a pouco eu vou fazer uma epoquê com o meu cliente. Falei, para um pouquinho, né? Ah, porque a dimensão ontológica do meu paciente na terapia, fala, para um pouquinho. Quer dizer, moral da história, a gente está aqui, 50 pessoas, né? Estamos aqui nós dois, mais 48 pessoas, 50 pessoas falando, conversando, ouvindo coisas que aparentemente está todo mundo entendendo da mesma maneira e a gente tem que ter a certeza que não está entendendo da mesma maneira. No fundo, no fundo, a gente está com uma discussão muito séria que é sobre essencialismos. Né? Quando a gente fala em condição humana, quando a gente fala de natureza humana, quando a gente fala de constituição do processo terapêutico, a gente está falando de essencialismo. Né? O que delimita. E o entrelaçamento necessário que você está trazendo é, para além desses essencialismos, nós somos um projeto no mundo, nós somos uma abertura, nós somos um desdobramento que transcende esses essencialismos. Ou seja, em outras palavras, eu sou constituído, né, ao longo da minha vida, eu sou um ser biológico, tenho uma constituição genética, tenho uma constituição física, minha alimentação funciona desse jeito, meu dia a dia é assim, minhas ideias, meus valores são constituídos de uma certa maneira, sou de uma cultura, de uma determinada religiosidade, mas eu sou também uma transcendência. Eu sou essa abertura. Né? Então eu tenho o desafio aqui, então, é lidar com, no fim das contas, é assim, durma com um barulho desses. É isso que a gente está falando? É isso, é isso. Legal você falou que você, né, você trouxe aqui sobre a questão dos essencialismos. Em última instância, a gente está falando disso. Uhum, Entende? Em última instância, a gente está falando, ou seja, em última instância, eu gosto também da palavra tensão, quando você fala, né, do tensionamento. Adorei o exemplo que você falou de Epoqué. Porque uhum, também se a gente, olha só, olha que coisa interessante, olha como isso é um desafio, né? uhum, Até mesmo para a gente que pensa essas coisas, enfim, né? E pensamos a teoria, escrevemos sobre essas coisas, enfim, fazemos essas elaborações filosóficas e tudo mais, mas a gente também não, né? Muitas vezes pode ser, eu diria que eu gosto do termo sequestrado, né? uhum, Sequestrado, né? Um uhum, pouco por essas tendências históricas, né? Mas a pessoa só vai viver a possibilidade da epoquê nos modos possíveis de sentido dela no mundo. E aí, portanto, entende? Em que medida isso trai, não trai, entende? Em que medida isso é vivível e realizável num plano talvez mais ontológico, que não se reduz a uma prática e que toda prática é uma traição, entende? E isso também uhum, é algo que eu acho que precisa ser, ter sempre muito cuidado, porque senão a gente,
olha só, aquelas discussões iniciais, a gente cai em purismos, né? A gente Isso. cai, né, em teoricismos que, na verdade, em última instância, a gente está, olha só, mas peraí, e como é que fica o aqui e agora, né? E como é que fica a gente conseguir estabelecer uma relação com as coisas, talvez um pouco diferenciada, inclusive com nossos pensamentos, com nossas ideias? Uhum. Em Uhum. que medida a gente não está falando de epoquê, quando a gente promove algum grau de Uhum. estranhamento? Então, assim, eu acho que é fundamental tudo que você está trazendo, né? E voltando à questão do que você alerta sobre os essencialismos, né? E da tensão, que eu gosto muito, porque é isso, né? É exatamente isso que você falou, né? A sustentação da tensão, né? Dessa dimensão tensional, tensional aí no sentido de constitutivo, co-originário, né? Integrado, né? São termos que ajudam, né? A gente de certa forma, né? Relembrar, vamos dizer assim, né, a proposta fundamental, fenomenológica, quando vai, né, quando Russell vai fazer, né, essa apropriação, essa revivência da própria ideia de intencionalidade, repensando a trajetória histórica do pensamento, Uhum. principalmente das ciências naquele momento, das dicotomizações, sujeito, objeto e tudo mais, mas é disso que a gente está falando quando a gente fala de tensão. Não é? E aí sim, né, o problema dos essencialismos. Gosto muito dessa ideia. Eu acho que isso ajuda muito a gente a pensar. Porque, assim, o que a gente está falando, Adriano? Se não, em última instância, disso, que é a tensão entre o ontológico, compreendendo o ontológico, essa abertura que nunca, sempre é mais originária, mas não temporalmente mais originária, senão a gente cai numa linearidade. Não Uhum. cronologicamente mais originária, senão a gente cai, né, numa espécie de antes e depois. Né? Olha o desafio que a gente tem para pensar. Né? É um desafio, e aí chega no problema da linguagem, que é uma outra discussão. Mas, enfim, é tentar pensar na sustentação dessa tensão, né, que tem a ver com isso, com essa ideia mais integrativa, vamos dizer assim, correlacional, né, fenomenológica, entre isso que é a possibilidade de pensar e o pensar. Uhum. Uhum. Compreende? Assim, ou seja, em última medida, eu acho que resgatar isso, primeiro, eu diria que está em total consonância, total alinhamento com lá a vocação, a provocação fundamental também, uma das provocações fundamentais constitutivas originárias da fenomenologia, que é a tese aristotélica, resgatada por Brentano, que é a questão, vamos lá, olha o ente aí, olha o ente ontológico aí, né? Das Uhum. diferentes formas de manifestação do ente a partir da multiplicidade do ser, ou seja, em conformidade com o seu ser, né? Ou seja, do resgate de uma inseparabilidade entre ente e ser. Tudo bem? Olha só, entre ôntico e ontológico. Uhum. Né? Olha só, a gente está dentro da tradição, na chamada grande tradição fenomenológica, né? Uhum. A gente está dentro disso, a gente está dentro disso daí. Então a gente está navegando nas mesmas águas, né? Sustentar essa tensão é justamente isso. Eu acho que é um vigor mesmo, entende? Eu acho que é um vigor aí de atenção, aí sim, atenção quanto à nossa tendência histórica de essencialização das possibilidades históricas, Uhum. ou seja, da dimensão ôntica. Então, isso Uhum. não é uma negação dela, mas isso Uhum. é ao contrário. Não é? Eu diria que é um chamamento, né, de atenção para a dimensão de possibilidade, que muitas vezes é vivida de uma certa forma redutível a uma essencialização, e que essa relação essencializadora, aí sim, ela de certa forma rompe com a dimensão ontológica. Entendeu? Uhum. É, claro que não é rompe, assim, de uma forma, não estou falando de forma absoluta, mas assim, as experiências, né, as vivências se dão de uma maneira naturalizadamente essencializada e que, de certa forma, fecha, né, um pouco, despotencializa, vamos dizer assim, a Uhum. condição, né, essa condição mais originária aí sim, né, de movimento, né, da chamada, esses termos que a gente usa muito, mas que a gente tem que ter muito cuidado também, ressignificações, ver de outras Sim, sim. formas, né, multiplicidade de sentidos possíveis. Então, eu acho que eu gostei do que você chamou a atenção, resgatando a ideia de tensão e de essencialismo, né? Uhum. Eu acho que esse é o desafio, entende? Então, aí vamos lá, voltando para o diálogo da ontologia com a antropologia, esse é o diálogo, entende? Ou seja, das antropologias, né, de certa forma, afirmam uma dimensão mais originária ontológica de possibilidade de sentido histórico doente que somos, dentre elas a compreensão histórica de homem, né, que de certa forma se
essencializa, vamos dizer assim, muitas vezes, né? Nas diversas formas de compreender o homem, entende? Então, acho que os termos que você trouxe são fundamentais. Tensão, É, essencialismo. eu gosto também da tensão, né? Isso aí eu sempre trago, isso aí é uma discussão é uma fala na verdade, é um texto do Gabriel Marcel, quando ele está escrevendo sobre o Buber. Por que que eu gosto? Porque Buber é meu mestre de cabeceira e tem uma filosofia muito poética, né? Muito menos densa do que a de Heidegger, né? Aliás, parêntese, tem uma fala do Gabriel Marcel em relação, comparando os dois, né? E ele diz assim que, comparado com Heidegger, o discurso do Buber é como um riacho límpido e tranquilo, né? De fato. São estruturas de linguagem completamente diferentes. Mas é curioso como os dois estão, de certa maneira, falando muito parecido, muito próximos. No fim das contas, o grande desafio, e eu acho que a tua explicação deixa a coisa tranquila, de certa maneira, e que isso para nós é fundamental para entender na psico, que é o fato que, no fim das contas, a nossa vida é esta tensão continuada, né? Aí eu comentava, no texto, o Gabriel Marcel coloca a palavra tensão, porque a palavra que o Buber usa é Beziehung, que é encontro. Ele diz, toda vida verdadeira é encontro. Pô, isso é bonito demais, dizer, nossa, como a gente se encontra com as pessoas, é legal, né? É bonito pra caramba. E o Gabriel Marcel fala, não, a nossa vida é tensão. E no fim das contas, eu gosto da palavra tensão, que é Spannung, né? É que tensão, no fim das contas, é o seguinte, a nossa vida é tensão entre o ôntico e o ontológico. E aí Uhum. eu tô fazendo os paralelos aqui, né? Quando o Sim, Buber sim. fala assim, eu posso tranquilamente viver no mundo do isso, eu não vivo no mundo do tu. Então é uma analogia muito próxima. Eu não vivo no mundo ontológico, eu posso tranquilamente viver no mundo ôntico. E ele vai dizer assim, mas a vida verdadeira é essa vida de desdobramento, essa vida, Perfeito. né, de transcendência. Se eu vivo só no ôntico, beleza, você vive no ôntico, mas você não se desenvolve como ser humano na sua plenitude. No fim das contas, a nossa vida é uma tensão entre o ôntico e o ontológico, e isso ajuda muitos dos nossos colegas a pensarem por que que muita gente adoece. Ele adoece pelo não perceber-se na abertura dita natural para uma transcendência, né, que é a tal da vida sem significado, né? A minha vida é perfeita, eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho família, eu tenho todos os carros, mas está me faltando alguma coisa, claro, porque está te faltando o famoso sentido, essa coisa do significado, essa coisa da transcendência, está te faltando exatamente a permissão, não é nem a permissão, é a possibilidade. Você não está percebendo que a abertura está aberta e você não está conseguindo se colocar nisso, né? E aí surgem as chamadas doenças, é o psicossomático, é o psicológico, é o psicopatológico, né? Então, no fim das contas, né, a gente está sempre, estou pensando aqui, né, estou tentando problematizar o nosso campo de ação concreto, né? Estou pensando ali, amanhã a gente vai lá para o consultório, amanhã a gente vai lá para o CAPS, a gente amanhã vai para o UBS, né? E uma pessoa chega para lá e imediatamente a gente volta a nosso raciocínio para perguntar assim, o que é que essa pessoa tem? O que é que essa pessoa está me dizendo que ela padece, né? Caímos no essencialismo de novo, quando na verdade nós somos essa tensão sucessiva, né, de possibilidades de abertura. Tudo isso para chegar no fundo e dizer assim, no fim das contas a gente nunca tem um saber tácito sobre a experiência humana e no fim das contas, dado que nós somos seres para abertura, há uma miríade de possibilidades de ação para a gente pensar em clínica, né? A poética pode ser uma excelente clínica para alguém, né? A literatura pode ser uma excelente clínica para alguém, né? É duro dizer isso aqui, se a maioria for psicólogo, vai dizer, não, não, tem que fazer terapia. Não, não necessariamente. Pode ser que a terapia seja uma excelente abertura para, não é verdade? Como pode ser que a medicação seja uma excelente abertura para a música, né? a, 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 a afetividade e assim sucessivamente. Quer dizer, por isso estou tentando problematizar a necessidade da gente
né? Ordenar isso e não, de novo, essencializar, dizer, não, só neste caminho eu vou conseguir. Sorry, não é bem assim. Né? A gente que trabalha em saúde pública tem que pensar nisso. A arte, a música, o esporte, a literatura, né? A contemplação, o refletir, né? Como essas possibilidades de abertura. Faz sentido isso para você? Faz total sentido e eu acho que, olha só, aí é aquilo que você falou no início, né? Assim, é bom que a gente só vai mudando o númerozinho lá no cartaz, né? Porque é tanta coisa. Tanta coisa. Porque, olha só, o que você falou muitas coisas, né? Vou só tentar pegar aqui muito rapidamente, mas primeiro, né, a obra de Buber, né? Eu acho que quando você traz Gabriel Marcel se referindo a isso, na relação do eu, tu, eu, isso, eu acho que isso é fundamental. A gente está falando, né? é, Problematizar a dimensão eu, tu, eu, isso é problematizar tensionamento ontontológico. Perfeito, É isso. perfeito. Né? Problematizar isso vamos lá, uma espécie de um eco, eco da ontologia heideggeriana. É problematizar a dimensão da pré-ocupação, da ocupação que constitui nossos modos de nos relacionarmos com o mundo. Cuidado. Né? Tudo bem? Tudo isso, a gente está aí, a gente está nesse mar, né? Nessas águas. Né? Agora, quando você traz isso, que a gente inclusive já conversou, né, em outras lives, né, inclusive saudar aqui o nosso amigo, o Eduardo. O Eduardo aí acabou de entrar aí, dar uma. Foi atrair. O Eduardo ele fez uma Nosso contribuição colega aí bacana, do GT. colega do GT, grande Eduardo, muito bom. Né, trazendo inclusive aí uma contribuição em relação ao pensamento de Sartre e Russell, né, alertando para esse problema do suposto transcendental, né, da dimensão da valorização do transcendental numa ruptura com o transcendente. A gente está falando da tensão entre ôntico e ontológico, a gente está falando disso. E aí o que eu achei legal você trazer? Estou atento aqui na hora para a gente ver o nosso horário. Mas por quê? Resgatar isso que a gente já conversou. É isso aí, Eduardo, um abraço, querido. Resgatar isso, quando você falou sobre arte, é justamente aquilo que a gente conversou. Por quê? Porque essa dimensão da experiência da arte, né, a possibilidade da experienciação da dimensão artística na relação com alguma coisa, em um determinado momento, para todos nós, isso, de certa forma, é uma espécie de. É uma espécie de um incentivo, né, uma espécie de uma recondução a uma condição que é uma dimensão da abertura. Entende? A experiência da arte é uma experiência que necessariamente ela promove uma subversão na dimensão das representações dadas. Entende? A dimensão da arte, a experiência artística, e por isso que você falou da literatura, da arte, da música, né? Ela promove justamente no seu seio essa dimensão da anunciação da insuficiência, não como negação, repito, mas da insuficiência da dimensão da representação que nos realizamos no campo ôntico cotidiano, ou seja, do conceito, daquilo que se anuncia como verdade naquele momento, que é a dimensão ôntica. Então, a arte justamente promove o reavivamento dessa tensão. Olha que barato. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Por isso que você falou, é muito bem-vinda. E o que coloca a gente na necessária posição de dizer, poxa, o artista, falando o grande artista, ele é, no fundo, um grande filósofo também, e um grande terapeuta, né? Tá aí o Quino, que recentemente faleceu, que não deixa a gente mentir, né? Quantas tirinhas da Mafalda são, assim, profundamente filosóficas ou profundamente terapêuticas, na verdade? Quantas vezes a Mafalda já ajudou muita gente. Eu gosto de brincar quando eu dou aula, eu gosto de brincar que eu só trago referências bibliográficas de alto nível, né? E de qualidade. Então, minha socióloga de plantão é a Mafalda. Meu existencialista de plantão é o Horácio, da Turma da Mônica. Ou Garfield, ou Calvin, e por aí vai. Beleza. Por aí vai. Já vi que a gente vai ter que dar um desdobramento disso, então já vou aqui, faltando 5 minutinhos, já vou anunciando aqui que a gente vai ter que voltar nessa questão. Eu acho que a gente devia voltar na semana que vem desse ponto que a gente está parando agora. Sim. Né? Para pensar novamente. Eu acho que vale a pena a gente pensar esses conceitos aqui e trazê-los para uma condição mais, vamos dizer, pragmática, digamos assim. Eu acho que é interessante. O que é que você acha? Sim. Não, eu acho que é fundamental. E o que está acontecendo aqui, olha que barato, né?
Eu acho que esse é o barato, né? De nos aproximarmos, né? De resgatarmos um pouco a necessidade, a importância de resgatar essa tensão, né? Que você trouxe, né? A gente já foi para a clínica, a gente já foi para a arte, né? Ou seja, é, eu diria que reforçar a importância dessa reflexão, do diálogo entre a ontologia e a antropologia, né? Que a gente, né, de certa forma, está se propondo aqui a pensar, é justamente anunciar de maneira assim, muito clara, e você chamou isso de pragmatismo, eu acho que é fundamental, né, discussões pragmáticas, né, o quanto isso está presente no nosso cotidiano. Isso não é exatamente uma elaboração teórica transcendental. Não é exatamente isso. Pode até, muitas vezes, ser vivido como tal em função dos modos possíveis, né, ali de realização e compreensão, e até mesmo de expressão nossa. Obviamente que isso também está presente. Mas, no fundo, a gente está falando desse tensionamento, né, vivido de modo mais intenso ou menos intenso, que se desdobra de modos mais essencialista ou menos essencialista na relação com as possibilidades históricas, antropológicas. Olha só. Olha a potência desse diálogo, né, que é legal que a gente está falando. E que, em última instância, se realiza no dia a dia, aí no seu almoço daqui a pouco, no meu, no corte da live, na clínica, na relação com a arte, né? Na Mafalda. Na Mafalda. Então, Bem beleza. legal. Então, vamos voltar nisso semana que vem. Sim, com certeza. Sexta-feira a gente volta nessa, né? Uhum. Replica, e a gente Beleza. faz a parte 3. Maravilha. Isso. Antes que nos cortem. Valeu. Tá bacana. Bom bate-papo. Valeu. Grande Muito abraço, bom fim de semana. Valeu, Até Adriano. semana Bom que fim de vem. Pra Valeu, ti gente. também Um e pra abração. todos. Um abraço, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.